E pessoal, a gente vai dar uma comentada hoje no exercício 15 do capítulo 1 do Tipler, que eu dei uma adaptada para ele ficar um pouquinho mais interessante. Então ele fala mais ou menos assim. Ele diz que a massa da molécula de água é de aproximadamente 29 vezes 10 a menos 24 gramas. E a massa humana é de 60 quilos. E ele pede para você estimar quantas moléculas de água tem num corpo de 60 quilos, mais ou menos. Levando em consideração que ele é praticamente todo feito de água. Então aí a gente já tem a nossa primeira aproximação. A gente vai considerar que ele inteiro é feito de água. O que não vai ser tão prejudicial assim, porque é uma diferença relativamente pequena e a gente está trabalhando com números muito pequenos aqui. Obviamente vai ser muito grande. Então, não tem tanto problema a gente fazer essas aproximações. E aí, como a gente vai encarar esse problema? O jeito mais simples é pensar na proporção. Então, a massa humana é o nosso todo. A gente tem 60 quilos de massa humana e a molécula de água é a nossa parte. A gente quer saber quantas partes, né, quantas moléculas de água cabem ou compõem um corpo de 60 quilos. Então, a gente divide esses 60 quilos por essas 29,9 vezes 10 a menos 24 gramas, que é de cada molécula. Só que a gente já tem o nosso primeiro problema. Fazer isso sem uma calculadora é muito ruim, e é desnecessariamente preciso. Perceba que se eu somar 0,1, isso não vai ser basicamente nada, porque a gente está trabalhando com ordem de grandeza muito grande. Vai ser uma aproximação muito viável a gente falar que é 30 e vai ajudar muito a nossa conta, porque eu não faço a menor ideia de quanto que é 60 dividido por 29,9, mas eu sei quanto é 60 dividido por 30, é 2. Então a gente pode fazer essa aproximação sem muito prejuízo. Então posso dizer que isso é aproximadamente 60 quilos dividido por 30 vezes 10 a menos 24 gramas. E aí agora eu posso fazer essa conta. E aí eu percebo que é 2. O número de baixo passa para cima, o potência de 10 troca o sinal. Então 10 a menos 24 vezes 10, vira 10 a 24 quilos por grama. E agora como é que a gente analisa esse resultado, né? É muito confuso, porque as unidades de medidas até estão iguais, né? A gente está trabalhando com partes de grama, mas uma coisa é quilograma e outra coisa é grama. E aí a gente tem duas opções. A primeira delas é transformar tudo em grama. Então, para isso a gente pode vir aqui e reescrever dessa forma. Quilo não é 10 a terceira? Então a gente troca esse K por 10 a terceira e aí a gente tem gramas. E aí a gente está dividindo por gramas, então a gente pode simplificar esse grama por grama e aí a gente vai ter o nosso resultado como um número meio que puro, sem nenhuma unidade de medida. Porque na verdade a gente está vendo uma proporção, a gente está vendo uma quantidade de fato, então não é uma unidade de medida específica, é um número, no caso o número de moléculas. Então a gente tem 2 vezes 10 a 24 vezes 10 a terceira, a gente soma o expoente, 2 vezes 10 a 27. Isso, como eu disse, não tem uma unidade de medida exatamente, é um número de moléculas. Moléculas. Outra opção é a gente fazer o contrário. Ao invés de passar tudo para gramas, a gente passa tudo para quilos. E aí a gente pode reescrever dessa forma, perceba. 2 vezes 10 a 24 quilos dividido. Vou fazer um passo a mais. Por 10 a terceira vezes 10 a menos 3 gramas. O que eu mudei? Nada, porque se você multiplicar isso daqui vai dar 1. Então, multiplicar por 1 não muda nada. Só que o que eu posso fazer de diferente? Esse 10 a terceira aqui não é quilos, então eu posso reescrever dessa forma. 2 vezes 10 a 24 quilogramas por 10 a menos 3 quilogramas. E aí a gente pode simplificar normalmente. E aí a gente vai ter 2 vezes 10 a 24 sobre 10 a menos 3. Mesma discussão que a gente tinha feito, né? Sem uma unidade de medida, a gente passa, como ele está dividindo, a gente passa com o sinal contrário
é a mesma coisa que 2 vezes 10 é 24, vezes 10 é a terceira, é a mesma coisa que 2 vezes 10 é 27. O mesmo resultado, moléculas. Moléculas. Então, não importa muito o caminho que a gente usa para chegar no resultado, porque o resultado vai ser sempre o mesmo, o número é o mesmo, e existem várias formas de chegar nesse resultado. Agora eu quero fazer uma discussão um pouco breve, mas para vocês terem uma noção do quão grande é esse número, vocês perceberem que a gente está trabalhando com coisas muito pequenas e que essa aproximação que a gente fez aqui não vai fazer a menor diferença no resultado final. Olha só, eu fui ali no computador e fiz um teste de escrita para ver quantas palavras por minuto eu digito. Eu fui péssimo, eu sei, mas eu cheguei em 20 palavras por minuto. Tá, não importa tanto esse número porque a variação ia ser pequena. Aí eu pensei, vamos supor que ao invés de serem 2 vezes 10 a 27 moléculas, fossem 2 vezes 10 a 27 palavras. Quanto tempo demoraria para digitar tudo isso? Vamos supor que eu estou dando nome para todas as moléculas. Quanto tempo demoraria? Aí eu peguei e aí eu dividi essas 2 vezes 10 a 27 palavras pelo tempo que eu gasto para escrever, que é 20 palavras por minuto. Então, isso daqui vai dar 10 a 26 minutos. Aí que eu pensei, vou transformar isso em anos. Então eu dividi por 60, depois dividi por 24, depois dividi por 365. Então, se eu divido por 60, eu passo de minutos para hora. Divido por 24, eu passo de horas para dias. E dividindo por 365, eu passo de dias para anos. E aí eu cheguei em aproximadamente 2 vezes 10 a 20 anos. Aí eu fui ver a idade do universo para ver se eu conseguiria terminar isso algum dia. E aí o universo tem 13,8 bilhões de anos, que é 3,8 vezes 10 a nona. Aí eu dividi, aproximei para 14, e eu dividi 12 por 14, deu aproximadamente 1,5 vezes 10 a 10 vezes a idade do universo, ou seja, 15 bilhões de vezes a idade do universo. Ou seja, é tanta molécula, mas tanta molécula, que se eu fosse digitar um texto com essa quantidade de palavras, usando 20 palavras demorando 20 palavras por minuto, eu demoraria 15 bilhões de vezes a idade do universo para terminar. Então a gente está falando de números muito grandes. E às vezes a potência de 10 engana um pouco. Poxa, 10 a 27, você não faz a menor ideia do que isso significa. Mas é um número ridiculamente grande. E fazer essas aproximações não vai fazer diferença, porque são números muito grandes. Então a gente pode tomar essa liberdade de fazer essas aproximações pequenas. E é muito interessante ver quantas moléculas e quantas coisas pequenas existem, números grandes existem, e a gente é um pozinho. Se a gente fosse descrever as moléculas de água do nosso próprio corpo, a gente ia demorar 15 bilhões de vezes a idade do universo para fazer isso.